Alcibíades é um jovem ateniense da Grécia Antiga e com grandes ambições de poder. Um dia, encontra-se com Sócrates, o seu mentor, e diz-lhe que deseja entrar na arena política. Alcibíades tem muitas qualidades inegáveis. É jovem, provém de uma das famílias mais ricas de Atenas, estudou nas melhores escolas. Mas Sócrates chama-lhe a atenção para o fato de lhe faltar algo, uma característica fundamental: a autoconsciência. O mentor sugere-lhe, portanto, que trabalhe essa lacuna e adote uma atitude de abertura ao conhecimento dos seus próprios limites. Não só isso, mas também o adverte: se não o fizeres, se não desenvolveres essa consciência, criarás a discórdia em Atenas e levá-la-ás à ruína. Alcibíades não dará ouvidos aos sábios conselhos de Sócrates, não trabalhará os seus próprios limites e os receios do mentor revelar-se-ão bem fundamentados. Depois de danificar gravemente a cidade, o comportamento de Alcibíades conduzirá ao julgamento de Sócrates, que acabará por ser executado. O tema deste episódio é tão vasto que foi necessário avançar pela ponta dos pés, começando por uma história. Apesar de ser muito distante no tempo, estamos a falar de pessoas que viveram no século IV a.C., a história de Alcibíades fala-nos de dinâmicas nas quais cada um de nós se pode reconhecer, porque falam de objetivos, competências, obstáculos, erros, mas também de algo mais profundo: a autoconsciência. Este é o Conhecer-nos, uma viagem em 4 episódios para olhar mais além e explorar os valores que nos guiam todos os dias nas nossas vidas profissionais. Conhecer-nos é uma série de podcasts da Cora Media, patrocinada pelo grupo Tésia. O que queres ser quando fores grande? Esta é uma pergunta que todos nós, creio, já ouvimos quando éramos crianças e talvez a façamos às crianças de hoje. Independentemente da resposta, é um exercício de imaginação interessante, porque permite não só imaginar a profissão que poderemos vir a desempenhar, mas também iniciar uma reflexão mais profunda. Que objetivos perseguir? Que crenças e valores serão importantes para ti? Por outras palavras, quem queres ser quando fores grande? Podemos defini-lo como uma primeira prova de autoconsciência. Mas o que é que queremos dizer quando usamos esta palavra? Para o Dicionário de Língua Portuguesa, significa ter consciência das próprias responsabilidades, enquanto para a filosofia é a faculdade de conhecer e julgar as nossas capacidades individuais e, simultaneamente, a relação com o exterior. Conceitos tão revelantes para as nossas vidas que suscitaram também o interesse da comunidade científica. A consciência pode ser vista, por exemplo, como um modo pelo qual o cérebro tenta construir modelos de si mesmo, ou o modo como a mente reflete sobre si própria. Estes aspectos são, de facto, ainda muito debatidos. Como explica Nicola de Pisapia, professor associado do Departamento de Psicologia e Ciências Cognitivas da Universidade de Trento, de um ponto de vista científico é difícil compreender o facto de, na consciência, sermos um sujeito e não um objeto. Porque quando estamos conscientes de algo, somos o sujeito dessa consciência. Embora ainda não se tenha chegado a uma teoria que convença toda a gente, para a neurociência, o estudo da subjetividade em relação ao funcionamento da mente humana é certamente um dos desafios mais importantes dos próximos anos. Mas por que razão a consciência é tão importante na nossa dimensão profissional? Qual é a sua utilidade no contexto do trabalho? Uma primeira resposta, mais simples se quisermos, é que fazemos parte da mesma comunidade. Ter consciência de quem somos, das nossas capacidades e do nosso papel é fundamental para todos, desde o gestor ao especialista. Uma segunda resposta, mais complexa, mas porventura mais fascinante, é que a consciência nos permite observar a realidade tal como ela é, tomar consciência da nossa individualidade, dos nossos limites, mas também das qualidades que nos tornam únicos. Talvez já vos tenha acontecido tentar empilhar pedras para construir uma espécie de escultura. Estavam à beira-mar ou nas montanhas, descontraídos,
e, sem pensar muito, começaram a colocá-las umas em cima das outras, tentando equilibrá-las. Talvez alguns de vós tenham até tentado composições, digamos, mais criativas, colocando 2 pedras pequenas na base e as grandes no topo, desafiando um pouco a gravidade. Bem, poderíamos dizer que, nesse momento, mesmo sem o saber, estavam a treinar a vossa consciência com a arte do Stone Balancing, uma prática zen que encoraja a concentração no momento presente, o aqui e agora, e a procura do equilíbrio interior. Os mais céticos de entre vós podem estar a perguntar-se o que é que isto tem a ver com a nossa vida profissional. E o ponto de vista da ciência pode surpreender-vos. Recentemente, tem-se falado muito sobre Mindfulness Revolution, um fenómeno que nasceu sobre o impulso do meio académico para compreender como nós, adultos, podemos recuperar a consciência do aqui e agora, a capacidade de estarmos atentos e presentes. Trata-se de uma capacidade que todos temos quando somos crianças, mas que à medida que crescemos, corremos o risco de a perder por vivermos num mundo cheio de distrações, em contextos que nos obrigam a fazer múltiplas tarefas e a estar hiperconectados. No entanto, esta capacidade pode ser desenvolvida, na verdade recuperada, com a ajuda da mindfulness, que consiste, de facto, num protocolo de exercícios para desenvolver a nossa autoconsciência. Em particular, Nicola de Pisapia destaca uma vertente de estudo muito interessante no domínio da psicologia aplicada ao trabalho, dedicada ao tema da liderança, denominado de Mindful Leadership. O líder mindful é aquele que adota um estilo de liderança baseado nos princípios-chave da mindfulness, como a autoconsciência, a empatia, a inteligência emocional e social. O núcleo da liderança mindful reside precisamente nesta orientação para a consciência de si, vista como uma ferramenta para desempenhar o nosso trabalho da melhor forma possível. Na verdade, a autoconsciência é um conceito transversal na empresa, que envolve todas as posições hierárquicas, indo além do organigrama. Porque todos nós, no trabalho, temos tendência para realçar os nossos méritos, as nossas qualidades, as nossas competências, enquanto que revelar os aspectos sobre os quais nos sentimos pouco seguros não ocorre tão espontaneamente. Vejamos um exemplo. Imaginemos que o nosso superior nos confia um projeto em relação ao qual a empresa tem grandes expectativas, talvez porque se trate de um novo cliente ou de um investimento financeiro importante. Todos depositam grande confiança em nós, mas bastam 2 reuniões para nos apercebermos de que esta missão, apesar de entusiasmante, é também muito complexa. Talvez demasiado, e não temos a certeza de possuir as competências necessárias para o fazer. Ficamos então divididos. Por um lado, a nossa ambição, o desejo de provar as nossas capacidades. Por outro, a incerteza, a dúvida de não sermos capazes de concluir uma tarefa que nos foi atribuída. Como é que nos devemos comportar? Provavelmente já sabem a resposta. No trabalho, aventurar-nos em novos desafios e sairmos da nossa zona de conforto é certamente uma qualidade, mas é a consciência das nossas limitações que nos torna melhores profissionais, porque nos leva a colmatar as nossas lacunas. Por exemplo, podemos aprender a comunicar melhor com a equipa, praticando a empatia e a escuta ativa, ou a criar confiança através do confronto e da partilha. Com o tempo, as nossas competências também podem ser, digamos, revistas, favorecendo o nosso crescimento. Vivemos e trabalhamos num ambiente em constante mudança, em que as tecnologias mudam rapidamente, tal como as estratégias empresariais e os limites operacionais das nossas funções. Se tivermos consciência de uma lacuna em particular, podemos colmatá-la, talvez frequentando cursos de atualização, mas também comparando-nos com colegas que têm uma experiência diferente da nossa. Não existem limites para o que podemos aprender. O nosso cérebro é uma ferramenta flexível, que, como demonstram vários estudos, pode corresponder às nossas necessidades. Por exemplo, uma investigação realizada em 2006 com taxistas londrinos revelou que o seu hipocampo, uma zona do cérebro envolvida nos processos de orientação no espaço, estava particularmente bem desenvolvido,
sendo mais volumoso do que o dos outros condutores de autocarros da mesma cidade. A razão é que, enquanto os motoristas seguem sempre o mesmo percurso, os taxistas têm de treinar continuamente o seu sentido de orientação dentro da cidade para encontrar o melhor percurso a cada viagem. Nicola de Pisapia salienta que este tipo de treino pode ser alargado a qualquer outra capacidade mental. Dependendo do que fazemos diariamente, podemos estimular certas ligações cerebrais, melhorá-las e até torná-las mais eficientes. Não só as capacidades, mas também as emoções podem tornar-se uma fonte de crescimento. Comecemos por um pressuposto. As reações emocionais dos seres humanos são espontâneas, ou seja, não podem ser controladas. Não podemos decidir se e quando sentimos medo ou raiva. Nem podemos decidir à secretária que, a partir de agora, seremos felizes e ponto final. O que podemos controlar, no entanto, é o modo como lidamos com as nossas emoções, aprendendo a acolhê-las e a transformá-las em oportunidades de melhoria. Gostaria de vos dar um exemplo baseado num tema que é sempre muito popular nas empresas: as promoções. Imaginemos que surgiu recentemente um cargo de chefia que consideramos particularmente adequado para nós. Possuímos todas as competências técnicas e, nos últimos anos, melhoramos também as nossas competências interpessoais. Mantemos excelentes relações com os colegas, lidamos bem com o stress, trabalhamos de forma responsável e nunca nos esquivamos a novos desafios. Em suma, é a função perfeita para nós. Por isso, candidatamo-nos. Passamos a primeira fase de seleção, mas no final, a promoção é atribuída a um colega. Isto gera em nós, naturalmente, um emaranhado de emoções. Mas, ainda antes de as sabermos gerir, precisamos de as reconhecer, de aprender a dar às coisas um nome. Talvez seja insegurança, porque talvez signifique que não somos tão bons como pensávamos. Talvez seja raiva, porque a sentimos como uma injustiça pessoal. Ou pode ser uma simples, entre aspas, desilusão, porque quase nos habituámos à ideia de sermos promovidos. Em suma, ter consciência das emoções que sentimos é o primeiro grande passo para as sabermos gerir. Reparem, se estivermos zangados e alguém nos chamar a atenção, frequentemente a primeira coisa que fazemos é negar essa emoção. Não, o que estás a dizer? Não estou zangado. Na verdade, se tomarmos consciência das nossas emoções e aceitarmos esse feedback, reconhecendo que efetivamente estamos zangados, já teríamos dado um pequeno passo em frente. Nicola de Pisapia, no entanto, salienta que a consciencialização individual não é suficiente. Temos também de implementar estratégias para regular as nossas emoções. Este é um tema sobre o qual a psicologia e as neurociências se debruçaram muito e identificaram uma estratégia eficaz na chamada reappraisal, ou seja, a reavaliação da emoção que estamos a sentir. De facto, podemos olhar para a nossa raiva não como uma simples frustração, mas como um impulso, um estímulo para encontrar uma solução. Se aprendermos a racionalizar as nossas emoções, seremos capazes não só de as comunicar aos outros de uma forma diferente, mas também de orientar a nossa energia para algo construtivo. Esta parece-me ser a definição perfeita de crescimento, de progresso individual e coletivo. É claro que se trata de um caminho difícil e até cansativo, mas que todos nós podemos percorrer. Porque nunca é demasiado tarde para apelar às nossas capacidades, para cultivar o talento e o potencial que nos torna únicos. Conhecer-nos é uma série de podcasts da Cora Media patrocinada pelo grupo Tésia. Escrito por Alessandra Menozzi. Traduzido e narrado por Luís Aniceto. Gravação em estúdio por Cristiano Lomelle. A pós-produção e o design de som são da responsabilidade de Cristiano Lomelle. A produtora sénior é Mónia Donati. A redação é da responsabilidade de Graziano Nanni.